Olá, povo abençoado! Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso Café com Fé. Café para aquecer, fé para fortalecer, porque para Deus nada é impossível. Lucas, capítulo 1, versículo 37. E hoje, no nosso episódio de hoje, estamos aqui com ele, Pastor Fernando. Ele que veio para nos prestigiar nesse canal, para contar os testemunhos, contar a história dele. E eu quero passar a palavra para ele. Pastor Fernando, quem é você? Paz, querido, paz, todo mundo que está aí nos assistindo. Pastor Fernando. Pastor Fernando é nascido em Goiás. Nós temos 28 anos que moramos na América, seguindo ao Senhor. Tenho 25 anos de casado. Uau. Tenho 3 filhos. Tenho um de 29, tenho um de 22 e tenho um de 16. E estamos aí servindo a Deus aqui na América, adorando ao Senhor. E é um prazer estar aqui com você hoje, homenageando o seu canal. Temos assistindo todos os seus episódios que você tem colocado. Tem sido maravilhoso o seu serviço e que Deus continue abençoando o seu canal de verdade, que possa alcançar bastante almas para o Senhor Jesus. O prazer é todo meu te receber aqui. Eu posso dizer que você é um instrumento na mão do Senhor, né? Tem sido usado aí para proclamar o evangelho, pregar a palavra de Deus, cuidar de almas, né? Também, que é essa a função de um pastor e tudo mais. Quero dizer que amo a sua família, a missionária Thaís é uma bênção, seus filhos, né, também, que são uma bênção. E eu queria começar te perguntando, Pastor Fernando, como que foi o seu encontro com Jesus? Conta pra gente. Eu servi, a minha avó aceitou Jesus lá no Brasil e ela sempre ia para a Tarde da Benção e ela sempre quis me levar. Chegou um tempo que ela começou a me levar forçado, né? Eu Olha. tinha 16 anos na época, então eu não sabia exatamente, não gostava da igreja. E nos meus 18 anos ela me levou para uma Tarde da Bênção. Cheguei na Tarde da Bênção, o pastor pregando. E do nada, na hora que eu abri os meus olhos, eu estava ajoelhado perante o altar, Uau. chorando nos pés do Senhor. E daquele momento em diante, Deus começou a transformação na minha vida. E de lá para cá veio muitos altos e baixos, né? Nós nunca mais saímos do evangelho, sempre firmado no Senhor. O inimigo tentou tomar a gente de volta, mas o Senhor nos garrou, nos firmou e hoje estamos aqui, servindo ao Senhor, firme na presença de Deus. E não arrependo de jeito nenhum, foi a melhor experiência que eu tive da minha vida. De lá para cá, minha vida tem sido transformada dia após dia, na presença de Deus. Pastor Fernanda, escolher Jesus é tudo de bom, né? Verdade. A melhor escolha da nossa vida, com certeza. Pastor, eu queria saber como que foi para se tornar pastor, né? Como que foi? Você já tinha se chamado? O Senhor te chamou para esse lugar? Quanto tempo faz? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu vim para a América, aceitei Jesus com 18 anos, como eu disse. Aí eu vim para a América, me batizei aqui, me batizei na igreja, primeira igreja batista de Marlboro, aqui nos Estados Unidos. E de lá comecei o discipulado, o pessoal começou a me ensinar. De lá passamos para cooperador, servimos como cooperador alguns anos ali na igreja. Depois voltamos para a Assembleia de Deus, que foi aonde eu aceitei Jesus. Aí na Assembleia de Deus passei por cooperador de novo, aí fui consagrado a diácono. Depois de diácono nós fomos consagrados a presbítero. Fui consagrado a presbítero na a igreja Resgate de Leominster. E ali fiquei 14 anos servindo ao Senhor. 9 anos desses 14 anos eu me tornei o co-pastor da igreja. E ali fiquei como co-pastor um tempo e agora tem 5 anos que eu sou pastor de verdade, consagrado pastor. Então nós seguimos como pastor aí. Não é fácil, né? Carregar não é fardo esse chamado de Deus. E nos meus 19 anos, como você perguntou, eu fui uma irmã orando por nós e ela falou que Deus ia me levar a pastor. Na época não entendi, tive bastante medo, né? Sim. Mas hoje nós compreendemos e entendemos o que Deus falou naquela época. Então isso, nós estamos aí até hoje seguindo ao Senhor como pastor. Não é uma coisa fácil, Né? mas é o maior prazer da vida você ser pastor. Porque o pastor, quando ele tem cheiro de ovelhas e ele cuida de almas, e você vê almas sendo transformadas, aí você entende por que Deus te chamou para aquilo. Aí a maior alegria do nosso coração é hoje ver vidas
ser transformada no Evangelho. Uhum. Ver o Evangelho de Jesus, que não é sobre nós. Sim. É sobre o reino de Deus, é sobre o que Deus tem para fazer na vida das pessoas. É sobre algo maior, né, pastor? Sobre algo muito maior, que nós não Não entendemos. entendemos. Por isso que quando Deus chamou Abraão, Uhum. Abraão só seguiu a ordem, porque Uau. você segue a voz de Deus. Quando você segue a voz de Deus, você não vai para um lugar que você conhece. Você não faz aquilo que você conhece, você não faz aquilo que você sabe. Uhum. Você faz aquilo que Deus te designou a fazer. Uau. Aí as coisas dão fruto por si só. Sim. Você não precisa se defender, você não precisa, eu tenho que correr atrás daquilo. Não, Deus vai encaixando. Uhum. E quando as coisas vão se encaixando, você olha e fala, meu Deus, como o Senhor é tremendo, né? Escolhe nós, que somos tão pequenos, mas para poder fazer algo que é tão grande, que é o reino de Deus, né? Sim. Não é É verdade? interessante você falando sobre isso, porque muitas vezes a gente tem uma visão assim, né, que é muito fácil trabalhar nas nossas habilidades, Uhum. né? Quando você já tem uma habilidade para fazer alguma coisa, você fala, vou tirar de letra. Mas com o Senhor é sempre uma surpresa, né, pastor? A gente vive surpresas com Deus. Muita Né? surpresa. No chamado, principalmente, né? Uma coisa que o Senhor tem falado muito comigo, né? Já 2 vezes já o Senhor falou comigo, põe o pé que eu coloco o chão. Porque com o Senhor é bem assim, muitas vezes você não enxerga nem o chão, né? E eu acredito que ser pastor é mais ou menos isso também, né? Que por vezes você vai pisar por áreas, em terras, né? Como Abraão, né? Desconhecidas, né? No sentido de você vai sempre ser apresentado para pessoas diferentes, em lugares diferentes, desafios diferentes. Como que é o desafio de cuidar de almas, pastor? Conta pra gente. O maior desafio que eu vejo hoje, que o pastor Fernando enfrenta de cuidar de almas, é você entender que você não faz nada. Você simplesmente planta algo na vida de uma pessoa. Uau! Porque quando você planta algo na vida da pessoa, você sabe quem vai dar o fruto é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é muito gentil. Uhum. Eu tenho aprendido nessa caminhada que o Espírito Santo, ele não é intruso, ele não entra de qualquer jeito e ele não entra em qualquer lugar. Ele faz aquilo que a pessoa deixa. Mas a pessoa só deixa o Espírito Santo fazer quando quem está plantando a semente, planta a semente de maneira certa. Uau! Porque nós vivemos um mundo hoje que as pessoas querem plantar pregando. Você tem que plantar dando testemunho. É onde faz a diferença. Sim. O testemunho da pessoa não quer dizer que eu sou perfeito. E os pastores que pregam, as Sim. pessoas que pregam são perfeitos. Nós não somos perfeitos, Uhum. mas nós lutamos do lado de um Deus que é perfeito. Uau! E quando nós estamos do lado desse Deus que é perfeito, o que acontece? Tudo aquilo que nós transmitimos tem que ser algo que tira nós de cena e apresenta um Deus perfeito. Uhum. Um Deus que restaura, um Deus que cura, um Deus que tem limites, Sim. porque nós, seres humanos, não temos limites. Mas Deus, ele tem limite em tudo. E ver uma alma ser transformada é onde nós olhamos e falamos assim, Senhor, vale a pena te servir. Senhor, vale a pena estar na tua presença. É o significado de Hebreus 11:1, né? Uhum. A fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo, Uhum. mas daquilo que você espera. O que você espera quando você prega uma pessoa? Ela ser transformada. Sim. É Você espera ela viver a transformação que você vive todo dia. Uhum. Porque hoje em dia as pessoas querem ter uma transformação, mas uma transformação sem haver negação, né? Você tem que negar algo. Uhum. Porque como que Jesus vai transformar a sua vida sendo que você não nega você? Sim. Não tem como isso acontecer. Mas é maravilhoso você ver Deus fazendo na vida das pessoas. Muito Que bom. lindo. Pastor, eu vejo que eu entendo assim, né? Que ser pastor não é só um púlpito, né? Ter um lugar de fala, poder se expressar ali, pregar a palavra de Deus. Eu vejo assim que o altar, ele é o último lugar. Ele é o lugar menor, vamos dizer assim, numa escala numa escalada de lugares para se estar. Eu acredito que o altar é o último lugar onde uma pessoa deveria ansiar. Porque por vezes a gente vê cristãos, pessoas convertendo, e elas acham que o chamado, para ela exercer o chamado, ela tem que estar lá no altar.
né? Eu não falo só de pastor, eu falo em todas as outras áreas, né? E muitas vezes as coisas acontecem muito nos bastidores, né, pastor? O maior chamado de alguém, eu acredito que é no bastidor. O maior chamado é no bastidor. Como que funciona os bastidores, pastor? Os bastidores é você entender que você não tem horário, não tem como você entender o que está acontecendo, mas é você entender que você sem o microfone você dá mais fruto do que com o microfone na mão. Uau. Eu entendo hoje que os bastidores de um pastor, de um servo de Deus, é 95% e o púlpito 5%. Sim. Porque o púlpito você estuda para pregar, você medita na palavra, você prepara, Deus te dá uma mensagem, você vai ali, prega a mensagem, pessoa se converte, mas aquela conversão depois da sua mensagem, ela tem que haver um bastidor que significa o discipulado. Discipulado. O discipulado é você caminhar com a pessoa. E aquela pessoa vai ter hora que você vai falar com ela 10 vezes a mesma coisa e ela não vai te ouvir. É como um filho birrento, Como né? um filho birrento. Mas você não desiste dela. Uau. Porque nós não desiste do filho. Sim. Aí você olha para você mesmo e você vê que Jesus não desistiu de você. Como que você vai desistir da pessoa? Então, os bastidores é o lugar onde pessoas não veem você trabalhando. Sim. É onde você ora, você jejuma, você visita, você anda, pega na mão, a pessoa cai, você levanta ela de novo. Uau. E você sempre mostra para ela que existe um propósito. E naquele propósito é onde ela vai viver o sobrenatural de Deus. Você vê que homens na Bíblia, eles não viveram o propósito primeiro. Eles viveram o bastidor primeiro. É verdade. José, ele foi jogado no poço, José ele foi vendido, José estava preso, depois ele estava dentro do palácio, voltou para a cadeia de novo, para depois chegar até o propósito. Então demorou a trajetória para aquela pessoa conseguir chegar no propósito. É igual a vida de uma pessoa que você está discipulando nos bastidores. Sim. Ela demora a chegar onde Deus quer levar ela. Mas todas as pessoas têm um propósito. Você não pode desistir dela. Você tem que confiar que Deus vai te levar ela lá. Então você tem que sempre ter tempo a palavra de consolo. O pastor hoje, o desafio maior que a gente enfrenta é porque a gente pensa o seguinte, é sobre o pastor. Uau. Não é sobre o pastor. Não é sobre o chamado do pastor. É sobre o que Deus tem na vida daquela pessoa que o pastor está discipulando. Uau. Quando você entende isso, você sabe que tudo que você está fazendo tem que ser plantado naquela pessoa. Aí você planta, planta, planta. Talvez você nunca vai ver o fruto. Sim. Talvez você não vai presenciar o que Deus vai fazer. É verdade. Eu conto com o pastor mesmo que me ganhou para Jesus. Ele me viu uma vez pregar. Olha. Ele não me viu o que Deus fez na minha vida. Ele só ouviu o que Deus fez. Uau. Porque ele está no Brasil e eu estou na América. Sim. Então, ele só ouviu o que Deus fez. E até hoje, eu carrego aquilo que ele plantou em mim. Ele não desistiu de mim. Ai, que lindo. Ele, no momento que eu queria desistir, eu peguei muitas vezes orando por mim. Ai, No momento que eu pensei que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, ele falava, não, vai dar certo. Então, ele sempre teve uma palavra. Então, isso que eu carrego hoje. Nós, pastores, líderes, obreiros na casa de Deus, nós temos que entender que não é sobre aquilo que nós carregamos, é sobre aquilo que nós mandamos para fora. Sim. Porque nós enchemos, mas igual no seu canal, você está aqui enchendo de algo para mandar para a vida de alguém. Você não sabe quem isso vai alcançar. Não, onde vai, verdade. E, na realidade, você não sabe nem quando isso vai chegar. Verdade. Mas você sabe que para onde Deus está mandando essa mensagem. Você sabe que tem alguém do outro lado que vai ver. Hoje, talvez, né, nós estamos aqui hoje no seu canal e falamos assim, não, talvez vai alcançar 1000 pessoas. Mas talvez dessas 1000, uma seja um novo Billy Graham da vida. Uau, é tremendo, né? E que faz a diferença no Faz mundo. diferença no mundo. Exato. Porque não é sobre você, não é sobre mim. É sobre o que Deus tem para fazer. Sim. Nós estamos precisando voltar à raiz. A raiz do evangelho. A raiz do verdadeiro evangelho. De nós esquecermos que não é sobre o que nós fazemos. É sobre o que o Senhor está fazendo. É nós nos escondemos para o Senhor fazer. Olha só. Não é verdade? Porque o que o Senhor faz é maior do que nós fazemos. Nós não fabricamos nada. Nós não fabricamos nada. Coitados de nós, né? É muito legal ver você falando assim, o senhor falando assim,
Porque uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que um líder saudável, ele forma outros líderes. Ele não tem medo, né? Por quê? Porque ele entendeu que o que ele plantar na vida de outra pessoa é para que aquela pessoa também plante em outro e vai plantando e assim que vão nascendo as igrejas, né? As igrejas nascem por plantação. E você falou uma coisa certa. O líder, quando ele entende que ele foi chamado para formar outro líder, ele não tem medo, não retém nada. Ele não fica falando, eu que tenho que fazer, eu que dei ordem, Deus me deu isso, Deus fez aquilo. Ele não precisa falar. Você não vê em nenhum momento Abraão falando, foi Deus me chamou. Uau, você não vê em nenhum momento. Você não vê em nenhum momento Moisés falando assim, eu tenho a unção que Deus... Não. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Ele diz, né, se o Senhor não for, a gente não vai. Não vai. Né? Ou seja, Moisés entendeu, né? Que não era ele. E se você olhar no contexto que você falou aí de Moisés entender, Moisés estava no meio do povo. Moisés não escondeu de ninguém, não é eu que estou fazendo. Se a presença de Deus não for comigo, eu não vou nem me apartar daqui, porque eu sei o meu limite. Sim. Eu sei o que eu posso fazer. Se nós homens de Deus, entendemos que nós temos que formar pessoas. Sim, é importante. Nós não podemos ter medo de guardar nada. Eu trabalho na área da construção. E olha para você ver. Uma casa, você não constrói ela do teto para baixo. Você constrói de baixo para cima. Você forma a fundação, o alicerce da casa e depois você forma as paredes. Um discipulado, um líder, ele tem que entender o seguinte. Eu formo a base numa pessoa e eu entrego para ele e falo assim, começa a fazer as paredes. E solta ele e vai dando direção. Você vai para cá, você vai para cá, você vai para cá, você vai fazendo isso. Porque aí a pessoa vai se sentindo importante, ela vai ver o fruto que ela começa a dar e ela vai entender, quanto mais eu me entregar para o Senhor, mais Deus vai fazer na minha vida. Ela se vê útil, né? Ela se vê útil. Porque também não adianta, né, pastor, ganhar pessoas, eu vejo assim, não sou pastora, mas ganhar pessoas e não dar continuidade no trabalho e aquela pessoa, ela mesma desanima, porque ela fala, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu tô começando agora, como que vai funcionar, né? Tem muitas pessoas que convertem e elas ficam sem direção, né? Porque faltou, talvez, né, um suporte ali de alguém que já tem um entendimento, já tem uma profundidade no Senhor, de ensinar essa pessoa um direcionamento. Isso, porque na realidade você treina uma pessoa para ir para um lugar. É a mesma coisa se você ir numa guerra. Você pega um soldado que ele entra no exército, ele não entra no exército e fica ali parado olhando as pessoas fazer. Ele entra no exército e é mandado, ensinado a ir para uma guerra. Nós estamos numa guerra ministerial hoje por púlpitos. E estamos esquecendo que a nossa guerra é contra principado e potestade. Sim. É contra as coisas malignas do mundo. Então nós temos que treinar o povo para ir para fazer. E eles vão para fazer para Deus. E quando o líder entende o seu propósito, ou quando o líder entende o seu chamado, você vai mais além do que o líder. Olha. Você sempre vai mais além do que alguém. Um líder saudável não tem medo de que o outro seja mais do que ele, né? O pastor que me ganhou para Jesus, ele sempre falava, você vai num lugar que eu não vou entender para onde ir. E eu estava lá no Brasil, há 28 anos atrás. E ele falava, você vai alcançar mais. Ele fala para as pessoas até hoje. O presbítero que hoje é presbítero no Brasil, e ele foi consagrado a pastor há um tempo atrás, agora, hoje o pastor que me ganhou para Jesus falou para ele, você vai além do que eu vou. Hoje esse presbítero tem uma agenda cheia, prega para todo lado, vai para todo lado, e o pastor que nos ganhou para Jesus está no mesmo lugar, pregando a mesma igrejinha, ganhando as mesmas pessoas. Isso não quer dizer que ele é menos. Não. Isso quer dizer que ele entendeu. Ele entendeu. Que não é uma competição. Não é competição. Não é sobre eu ser maior. Sim. É sobre o reino crescer. Sim. E eu te ajudar a ir além. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos no seu canal, né?
Falando de Jesus. Divulgando Jesus. Divulgando Jesus, porque o canal não é seu. Não. Deus não te mesmo. deu para você mandar pessoas além. Aí Deus te usou como ferramenta para trazer pessoas aqui e ser jogado além o reino de Deus. E quando nós chegamos lá na frente, lá no céu nós vamos entender o significado disso aqui. Sim. Talvez aqui na Terra nós não vamos Nós entender. nunca vamos entender. Não vamos entender. É verdade. E a gente não precisa também. Não precisamos. Né? É uma coisa que eu entendo que eu não preciso saber tudo, eu não preciso estar em todos os lugares, eu não preciso ser convidada para todas as mesas, eu não preciso conhecer todas as pessoas, principalmente as importantes, para que algo aconteça. Verdade. Porque quem dá o crescimento é quem? É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. O Senhor me disse isso quando comecei com esse projeto, né? Uhum. O Senhor falou, não se preocupe, porque quem dá o crescimento sou eu. Com certeza. Mas não que eu estivesse preocupada comigo. Verdade. O que eu pensava era, Senhor, eu não tenho nem redes sociais. Olha Ninguém me conhece. Olha. Pode me procurar no Instagram, no Facebook, nas outras redes, vocês não vão me encontrar. Porque eu não tenho. E aí eu ficava me questionando, Senhor, como que eu vou fazer uma coisa assim? Eu nunca imaginei um negócio tão grande como o Senhor está dizendo. E o Senhor me disse, quem dá o crescimento sou eu. Verdade. Só faz, né? Põe o pé que eu coloco o chão. Acabou. Porque eu vou fazer, você não faz. E é bom estar nesse lugar, porque aí a gente não se vangloria de nada. A gente consegue entender que o reino de Deus, ele é intransponível, ele é grandioso. Ele é grandioso demais para que caiba dentro da nossa mente pequena. É verdade. Né? E nós temos que entender que nós podemos ir além. Nós podemos ir além. Mas toda vez que Deus nos leva além, nós temos que entender de onde Ele nos tirou. De onde Ele tirou. E eu acho que essa é a base. Essa é a base. Nunca se esquecer. É a base por orgulho não subir. Não subir. Porque Deus tem chamado maravilhoso na vida de todo mundo. Deus tem propósito. Só basta nós entendermos para onde Ele quer nos levar. Ou falar assim, Senhor, eu vou do jeito que o Senhor mandar. E nós entendemos o seguinte, é igual Jesus fez com aquele paralítico. Os 4 amigos trouxe um paralítico, desceu do telhado. E não, o Jesus podia falar, levanta e vai embora. Mas ele falou, não, leva a sua cama. Porque quando você estiver correndo, você vai lembrar que eu, Jesus, te tirei daí. Uau. Então você vai lembrar da onde eu te tirei. Para você nunca se esquecer. Você nunca pensar, não, hoje eu tenho pernas. Não, mas você tem pernas por quê? Porque alguém te tirou do leito. É igual nós. Nós temos que entender que hoje nós estamos alcançando alguma coisa porque Deus nos tirou daquele lugar onde nós vivíamos. Se eu não tivesse sido resgatado pelo Senhor, eu não sabia nem o que seria da minha vida hoje. E eu passei muitas coisas para poder chegar até aqui. Então, tudo isso que nós passamos é para nós entendermos que tem um propósito. E esse propósito é nós chegarmos aonde Deus quer nos levar. E aonde Deus quer nos levar? Para o céu. Para a eternidade, pra né? Eternidade. E eu acho que não tem presente maior, esperança maior do que essa, né? Porque, por vezes, a gente vê pessoas se esquecendo do propósito maior, né? O propósito maior é morar na eternidade. Porque não adianta você ter o mundo inteiro na palma da sua mão. Achar que conquistou muito, que teve muito, que fez e aconteceu muito. Não só no reino, mas talvez fora do reino, né? Porque você vê muitos artistas, muitas pessoas muito famosas que têm o mundo na palma da mão delas. Mas e a alma? Vai estar indo pra onde? Para onde você está caminhando? Para onde você está indo? Para onde você vai chegar? Aonde você vai chegar? Qual vai ser a sua eternidade, né? Fiz uma pergunta dessa para uma pessoa uma vez. Uau. Aonde você quer chegar? Sabe o que ele me disse? Eu quero ficar milionário. Olha. Só isso que ele queria. Aí eu falei assim, mas aonde você vai chegar no final? Se você alcançar o dinheiro? Ele não sabia responder. Sim. Porque ele estava agarrado nessa terra. Ele estava tão focado naquilo ali, naquilo ali. Só que nós estamos aqui de passagem. O Senhor está nos preparando morada. A morada eterna está sendo preparada. Então a minha casa não é aqui. A minha morada está sendo preparada, construída. Você já imaginou a morada de Deus está preparando? Ele está preparando os móveis. Ele está preparando a casa. Se você for olhar uma casa ela é preparada toda. Então, como essa preparação está sendo feita? Pelo nosso Senhor Jesus. Ele está preparando um lugar para mim morar. Então, quer dizer, eu tenho uma morada melhor do que essa. Sim. Eu tenho uma morada, você tem uma morada, nós temos uma morada. Então, nós temos que ficar focado nisso, nessa morada. Para onde eu vou chegar?
É. Que isso aí que é o interessante da vida. É. Nós temos um destino. Ter um destino. Ter um destino. Exatamente. Que às vezes nós estamos olhando tão assim, né? Uhum. E esquecemos de olhar assim, né? Às vezes o sofrimento da vida leva pessoas a esquecerem, né, dessa parte tão importante, que aqui não é o final. Não. Aqui é só uma caminhada para um novo início. Com certeza. Após isso aqui, né? E você quer iniciar a sua eternidade aonde? Né? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Que ela tem que martelar na nossa cabeça todos os dias. Quando a gente pensar em fazer algo que não agrada ao Senhor, a gente tem que pensar, opa, mas isso tá me levando aonde? Né? Quando você se encontrar com pessoas, você quer levar alguém com você? Você quer levar aquela pessoa junto? Né? Tem as pessoas que estão do nosso lado, né? Que a gente tem que se preocupar com elas. Com elas. Então, você falou uma coisa interessante. Será que nós não estamos preocupados em levar alguém conosco? Uhum. Nós estamos muito preocupados com o nosso eu hoje, a sociedade. Sim. Muito preocupado com o nosso eu. E nós temos que preocupar com as almas que estão aí perdidas. Tem almas perdidas. Tem. Precisando de Jesus. Sim. Precisando de verdade. Talvez vai ter pessoas do lado que vai nos ouvir que ela nunca ouviu falar de Jesus. Talvez vai ser a primeira vez e única vez que ela vai ouvir falar de Jesus. Mas existe um Jesus que ele quer nos resgatar. Ele está de braços abertos, ele nos aceita e ele nos transforma para nos levar para um lugar maior. Um lugar de moradia, de verdade. Não é essa moradia aqui na Terra. É uma moradia no céu, na eternidade. E nessa eternidade é que nós temos que ficar focados. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas servimos ao Senhor por quê? Porque eu tenho uma casa. Eu ensino meus filhos, eu falo para meus filhos. Hoje você tem um telhado aqui na Terra. Mas existe uma casa mais bonita que essa lá na eternidade. Sim. E nós temos que lutar para chegar lá. Porque, infelizmente, vai ter pessoas que não vão conseguir chegar lá. Não vão. É triste dizer isso. É difícil falar sobre isso, né? Porque eu já ouvi dizer que o reino de Deus ele é tomado por força. Né? E a gente tem que buscar. Porque se você ficar parado também, nada vai acontecer. A gente é um rio, né? Que vai fluindo. A gente não é um poço, né? Que fica ali estagnado, parado. Então, se você tem algo para entregar para alguém, que é aquilo que você já conheceu sobre Jesus, entrega. Mesmo que às vezes para você seja pouco, você pensa às vezes que um bate-papo não leva uma pessoa para o céu, mas leva. Leva. Esse bate-papo leva a pessoa e mostra para ela uma direção que talvez ela não tinha. Que ela não tinha. Talvez ela não vai entender nunca. Porque se você falar para a pessoa assim, negue você mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Ela não vai saber nem o que você está falando. Sim. Mas negar você é você entender que você tem que rejeitar aquilo que você gosta. Você tomar uma cruz, que é aquilo que você tem que carregar nesse mundo, que é as dificuldades que você tem que viver, as afrontas que você tem que passar, as rejeições que você tem que passar. Porque falar de rejeição, o nosso Jesus foi rejeitado, negado, pessoas viraram as costas para ele, mas mesmo assim ele sofreu, ele carregou aquilo que era para nós carregar, que foi a cruz, e para nos mostrar que existe um caminho. Ele estava preparando o caminho para nós, ele estava abrindo as portas para nós podermos ter o livre acesso hoje. E esse livre acesso que nós temos que mostrar para a pessoa, você tem livre acesso, você pode chegar até Jesus. Tem pessoas que chegam na gente, como que eu falo como pastor, e fala assim, eu não sou digno de chegar lá. Uau. Sabe o que eu falo para ele? Eu também não sou digno. Eu também não sou digno. Mas o meu Jesus abriu um caminho para esse negócio de a gente falar que eu não sou digno. Ele abriu e falou, você é digno. Sim. Só basta você querer. Eu te adotei. Eu te adotei de verdade, só basta você querer. Sim, é uma questão de escolha, né? Verdade. Se você não escolher servir ao Senhor, você não vai chegar nesse reino. Vai não. Né? Não é fácil. Há poucos dias atrás, uma pessoa me procurou e falou, nossa, eu não consigo me firmar com Deus, é tão difícil. Como é que você faz? Ai, menina, eu até tento, eu até quero, mas tá tão difícil pra mim. Eu falei, pra mim não tá diferente. Eu tenho 10 anos de convertida e todos os dias o inimigo me convida para pecar. Mas é uma questão de decisão, escolhe. Se você escolher e bater o pé naquilo e falar, não, eu escolho, você consegue vencer a sua carne. Nossa. Essa foi a resposta que eu tinha para aquela pessoa naquela hora, porque essa é uma realidade que eu vivo. Eu não podia falar com ela, nossa, para mim tá muito fácil porque eu já tenho 10 anos de crente. Não, para mim tá bem difícil.
Todos os dias o inimigo me chama para pecar. Todos os dias. É o inimigo, ele vem com o prato. Jesus ficou 40 dias no deserto. Primeira coisa que o inimigo fez foi tentar Tentar ele. Jesus. Você acha, se Jesus foi tentado, você acha que nós não vamos ser tentados? Sim. Nós vamos ser tentados. Uhum. Mas Jesus, ele estava cheio da palavra. Nós, cristãos, nós temos que estar cheio da palavra. Você não precisa ser um profissional, você não precisa saber tudo decorado. A Bíblia não manda você decorar a Bíblia. Sim. A Bíblia manda você meditar nela dia e noite. Porque quando você medita na palavra, você sabe. Vai vir a tentação, vai vir as guerras, você sabe aonde você está firmado. Você está firmado na palavra. Porque a Bíblia fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela não fala uma luz, uma lanterna, é a lâmpada. E a lâmpada no original, se você for olhar, a lâmpada é o que o pessoal iluminava a casa naquele antigo. Não tinha luz igual nós temos hoje. Uhum. A lâmpada iluminava o local. Onde você chegava com a lâmpada, um cômodo era iluminado. Então a Bíblia trata a palavra como lâmpada. Uhum. A lâmpada que dá a luz, que dá a direção, que dá Olha. caminho. Uhum. Então você sabe onde você está seguindo. Então você tem que estar firmado na palavra. Sim. Porque quando nós estamos firmados na palavra, é onde tudo fica tranquilo. Pode vir guerras, pode vir pratos, pode vir afrontas. Você vai falar, não, eu vou negar isso aqui porque eu tenho uma luz que está me guiando. Eu sei para onde eu estou indo. E eu tenho certeza que Deus, ele está esperando nós de braços abertos. É. Braços abertos. Esse Deus, ele é tão bom, né, que quando nós nos entregamos na presença dele, ele apaga o nosso passado. Eu não conheço nenhum outro Deus que possa fazer isso. Pelo contrário, né, o inimigo da nossa alma, ele fica o tempo todo te lembrando de quem você era. Né? Ele fica te acusando. Ele te acusa do que você fez, do pecado que você cometeu. Ele quer fazer daquele pecado a sua identidade. Mas o Senhor, ele muda a nossa história, ele transforma nossas vidas, né? E quando a gente entende isso, parece que fica mais leve, né, Pastor Fernando? Mesmo com as adversidades, mesmo com as dificuldades, mesmo com as afrontas, mesmo com as perseguições. É. Porque a pior perseguição que existe hoje no mundo cristão é o próprio crente. Verdade. Porque um persegue o outro. Um persegue o outro. Um vigia o outro. Um olha o que o outro está fazendo. Ao invés de olhar com misericórdia, olha com um olhar de apontamento, de crítica. Né? E muitas vezes de rejeição. Não vou andar com fulano, não vou sentar com fulano, porque ele está fazendo e acontecendo isso. Mas você já perguntou para o Senhor se você vai ser luz na vida daquela pessoa? Isso. E Jesus sentou em muitas mesas. Muitas mesas. Mas Jesus sentou e ele não foi corrompido pela mesa. Não. Ele foi luz naquela mesa. Todo lugar que Jesus sentou, ele fez a diferença. Nós hoje não queremos, rejeitamos as pessoas, porque queremos mostrar que somos melhores. Jesus era melhor do que todas as mesas que ele sentou. Ele era mais santo que todo mundo. Ele era Senhor dos senhores. Ele foi e sentou ali. E ele sentou, deu testemunho, mostrou a diferença, mostrou o caminho. E toda a mesa que ele sentou, ele mudou a vida de alguém. Sim, alguém foi salvo. Alguém foi salvo. Alguém foi impactado. Não teve um lugar que Jesus não pisou que ele não levou salvação. Nenhum Além lugar. da cura, né? Porque todas as pessoas que foram curadas por Jesus, ele falou, vai, não peque mais, você tá salvo. Você tá salvo. Naquele momento ali, a vida da pessoa foi transformada. E nós não entendemos, porque existem os 10 leprosos que Jesus curou, e ele mandou para mostrar para o sacerdote, mas só um voltou para agradecer. Por que isso? Porque nós recebemos as bênçãos de Deus, mas esquecemos que nós temos que ser grato por aquilo que ele faz. E persistir aonde ele nos ensinou. Porque ele fala, vai, não peques mais. Foi o que você acabou de citar agora. O vai, não peques mais é você entender aonde você tem que ficar. É nos pés de Jesus que te curou. E ele vai te dar uma vida nova. E essa vida nova vai levar você a viver algo extraordinário. Na presença de Jesus. Na presença. Não é na presença das pessoas. Sim, talvez com ele. É com ele. As maiores... eu vejo que as maiores experiências que nós como cristãos temos não é no meio do povão. É sempre na porta fechada do quarto. Ali a gente tem... Eu já tive muitas e tenho muitas experiências com o Senhor. Sabe? Do Senhor me levar em lugares, me mostrar coisas. Tudo ali no momento da oração. Me direcionar, me mostrar o que fazer, né? Me consolar, que o maior consolo que nós temos é o nosso Deus, né?
E se você busca abrigo nele, ele sempre vai te abrigar. Vai. E eu vejo assim que não é no meio do povão, no meio da multidão que a gente vai encontrar o maior sucesso do cristianismo, né? Ter vitória no mundo cristão não é lá no meio do povo. A sua maior vitória é quando você está de joelhos adorando o seu Deus. E essas vitórias você só consegue nos pés dele. Nos pés dele. Você não consegue em lugares altos. Sim. É você se humilhando. É você se abaixando, diminuindo para ele crescer. Aí você entende literalmente aquele texto. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Sim. Porque quanto mais você diminui, ele cresce. Aí tudo que você planta no íntimo, o Senhor te mostra no meio das pessoas. Você é revelado, porque você não tem como mostrar coisa que você não vive na intimidade. É verdade. Você não tem como... É igual um casamento. Um casamento não tem como ser um casamento feliz se você bate o olho na pessoa e você vê que na intimidade deles, lá dentro do lar deles, não é um casamento que tem paz. Por que isso? Porque a nossa intimidade revela quem nós somos no público. Sim. Se você é íntimo com o Senhor, na sua intimidade, no seu oculto, com a porta fechada, no lugar ele vai ser seu defensor, ele vai ser sua justiça, ele vai cuidar de você, ele vai lançar o seu nome a hora que tiver que lançar, e ele vai guardar o seu nome na hora que tiver que guardar, porque ele vai mostrar o que você faz no íntimo lá fora. Então, o Senhor não deixa as coisas escondidas. O Senhor não gosta de coisa escondida. Não. Quando ele começou a criar o mundo, ele falou que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E era escuridão e trevas. Primeira coisa que Deus fez, haja luz. Haja luz. Deus não gosta de escuridão, Deus gosta de clareza. Clareza. E todas as coisas que é feito na clareza produz benefícios e frutos. Tudo que é feito na escuridão morre. Morre. Não dá fruto. Verdade. Dá fruto por algum tempo. Por algum tempo. Por algum tempo. Mas é porque Deus vai dando chance. Vai dando chance para ver se a pessoa conserta. Conserta, porque ele é misericordioso. Vai dando tempo por o nosso Deus, ele não é um Deus imediatista. Não. Que você pecou agora. Por isso que muita gente... É aí que a pessoa erra. Ela peca e fala, não aconteceu nada, eu vou continuar. Ah, mas não aconteceu nada. Opa, vou continuar. E aí a pessoa vai continuando. Por quê? Porque ela tá vendo que não tá dando nada. Né? Adão e Eva, eles pensaram que ia morrer. Não morreu, e aí? Não morreu fisicamente. Isso. Mas a comunhão com o Senhor foi desfeita naquela hora. Tentaram tampar o próprio pecado com a folha. Sim. Folha seca. Sim. Folha, depois que ela seca, ela quebra. E aí? Que ela fica seca, ela quebra e mostra. Se desfaz todinha. O Senhor Deus teve que fazer roupa nova para ele. Falou, não, eu vou ter que fazer uma roupa para você entender que agora você precisa de vestimenta. Uau. E a vestimenta que você precisa é a vestimenta que eu faço, não é a vestimenta que você faz. Sim. Tudo a Bíblia tem um propósito, Tudo. não tem jeito, não tem solução. Como. O homem, depois da queda, tentou fazer uma roupa para ele. No ele tentar fazer essa roupa para ele, ele notou o seguinte, ele fez a roupa e a Bíblia fala que ele se escondeu. Por que ele se escondeu sendo que ele estava vestido? Sim. Mas é porque ele sabia que aquela roupa ia chegar a um ponto, ela ia se acabar. Uau. E ele ia voltar a ser nu de novo. Mas Deus falou, não, peraí, eu vou fazer um sacrifício. Vou fazer uma roupa para você. E a roupa que eu fazer, você vai ficar vestido. Uau. Aí que entra a diferença. Que nós temos que ser vestidos pela roupa do Senhor. Porque a roupa que o Senhor nos dá, nós vamos entender. É como essa luz está brilhando aqui. Nós vamos estar na luz. Não vai ter nenhuma afronta que o inimigo vai lançar que vai nos fechar. Eu estou na clareza do Senhor. Transparente, o né? passado não vai me atingir mais. As coisas que eu fiz errado não vai me atingir mais. É por isso que hoje a pessoa fala assim, por que um drogado, porque uma prostituta vai para os pés do Senhor e ela muda de vida e tudo fica diferente? É porque o passado dela não afronta ela mais. O Senhor não fica jogando o passado dela. O Senhor mostra as coisas novas. O Senhor quer mostrar coisas novas para nós. É verdade. Para Ele fazer coisas novas na nossa vida. E é onde entra a presença. A presença de Deus é maravilhosa. Eu amo a presença de Deus, porque onde ela entra, ela faz coisas novas. Sim. Todas as vezes que eu me tampei como pastor, não posso negar isso. Todas as vezes que eu deixei, falar assim, não, Senhor, deixa eu quietinho um tempo, eu falava assim, não quero a presença hoje não, porque eu quero ficar sozinho, nas minhas angústias, nas minhas coisas. O Senhor falava assim, não, você não tem que ficar na escuridão não. Eu tenho que trazer luz aí para continuar transformando a sua vida, para a vida ser transformada. Uau.
Aí é onde entra. Quando a luz entra e a presença de Deus entra, não existe Não nada. fica do mesmo jeito. Não né? fica do mesmo jeito, não. Não Não fica. fica. Não fica. Não tem como ficar da mesma forma que a gente começou, Não, né? não fica. Porque às vezes a gente começa bem sujo e depois Deus vai limpando. Vai O limpar. Senhor vai limpando a gente. E Ele vai nos levando a viver uma vida de De santidade. santidade. Aí a gente vê as pessoas falando, mas eu nunca vou ser santo. Verdade, nós Não. nunca vamos ser santos. Mas nós vamos lutar para viver uma vida de santidade. E podemos viver uma Sim, vida de santidade. A vida É de possível. É possível, é possível. No mundo de hoje que nós vivemos, tem pessoas que perguntam para mim, falam assim, como que eu vou viver uma vida de santidade? É você, primeira coisa, é você negar você mesmo. Sim. Depois Esse é o que- princípio. Esse é o princípio. Você nega as suas vontades, É. aí você vive a vida de santidade. Porque essa vida de santidade não é você ser santo como Jesus é santo. É você negar as suas vontades para fazer a vontade dele. Aí, quando você está na vontade dele, a sua vida se transforma e vai vivendo um novo. Uhum. O novo que Deus tem para você. Porque como? Como que Deus vai fazer algo novo em coisa velha? Não tem Não jeito. é? Não tem jeito de fazer algo novo em coisa velha. Colocar vinho novo em odre velho, não tem Deus como. não faz. E outra coisa, ele não desperdiça. Quando o profeta viu lá o vaso quebrado na mão do oleiro, você não vê o oleiro falando que ele jogou o barro fora. Você vê que ele amassou de novo e fez outro Fez vaso. um novo. Deus não desperdiça. Nós não somos desperdiçados. Nós só ficamos desperdiçados se nós mesmos largarmos de lado. Mas Jesus, o nosso oleiro, ele pega nós rachado, Uhum. trincado, que não tem jeito, que ninguém quer. Ninguém Porque quer. ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém aposta. Ninguém fala que vai dar certo. Sim. Mas o oleiro fala assim, vai dar certo porque eu vou fazer um vaso novo. E ele fabrica um vaso novo. Que Deus é esse, Que hein? Deus maravilhoso. Né? Sem Esse falar. Deus é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus real que nós servimos. Sim. Um Deus muito simples. Muito simples. O evangelho não é complicado. Não. Quem complica somos Somos nós. nós. Todas as vezes que você vê um evangelho complicado, é porque o homem colocou a mão dele e quis fazer alguma coisa do jeito Do dele. jeito. O jeito dele, do jeito nosso, Traz do peso. homem, traz peso. Uhum. Traz coisa difícil, traz cansaço. Cansaço. A Bíblia fala que o fardo do Senhor é leve. Uhum. Por que que as pessoas... Hoje, eu posso dizer algo aqui? Pode? As pessoas falam assim, o ministério é pesado. Quando eu comecei a ouvir isso, eu comecei a olhar para a palavra de Deus e comecei a procurar aonde o ministério é pesado. Uhum. Não consegui achar, Porque não tem. porque não tem. A Bíblia fala assim, se você está sentindo peso, o seu fardo está pesado, vem a mim e Que pega o alivio. meu fardo, que o meu fardo é leve. Por que o fardo dele é leve? Porque nós fazemos aquilo que ele manda fazer. Nós seguimos a direção dele, as instruções dele. Quando começa a ficar pesado, Uhum. é porque eu estou querendo fazer do meu jeito. Uau. Quando começa a dar estafa, quando começa a entrar em estresse demais, muita ansiedade, é porque nós queremos fazer do nosso jeito. É verdade. Porque que controle nós temos da vida? Nada. Nós vamos dormir hoje e amanhã não sabemos como é que vai ser o dia de amanhã. Sim. Mas o nosso Senhor sabe o dia de amanhã. Aí que se torna leve. Sim. Porque hoje a doença do mundo é a ansiedade e a depressão. A ansiedade nada mais é porque é excesso de futuro. É. E a depressão é nós sabemos hoje que nós não temos controle de nada. Aí nós queremos aquele desespero. Mas a ansiedade é porque nós queremos descobrir o que vai ser o amanhã. Sim. O Senhor fala na palavra dele que o amanhã não nos pertence. Uhum. Então nós temos que descansar nele. Quando nós descansamos nele, o ministério não é pesado. Olha só. O ministério não fica pesado. Fica cansativo. Você cansa, porque nós somos seres Somos humanos. É. Ser humano Deus cansa. descansou. Deus descansou. Né? Isso quer dizer o seguinte, que nós temos que fazer o trabalho que o Senhor nos chamou e descansar também. Descansar. Nós temos o nosso momento de descanso, nós temos o nosso momento de ficar com a família, É. temos o nosso momento de tirar nossas férias, que nós temos que tirar, nosso descanso, mas o ministério não é pesado. Uhum. Não é pesado. O Senhor nos ensinou que Ele pode descansar, que nós podemos descansar, mas descansar nele. Nele. É tremendo isso. O descansar nele que faz a diferença. É. Não é verdade? Se eu falando sobre ansiedade e depressão, né? Ansiedade, excesso de futuro. Uhum. Depressão, excesso de passado, É. né? Porque tem gente que não sai do passado. Não sai. Tem pessoas que vivem, os anos estão passando e ela continua vivendo, 20 anos atrás, nossa, vivi uma época tão boa, minha filha, passou.
Vamos viver agora o hoje, desfrutar do hoje. Muitas vezes esquecemos de desfrutar de coisas rotineiras mesmo, né? Estar com os filhos, cuidar da família, cuidar da casa, do ambiente, para viver, tentando viver aqueles bons tempos, velhos tempos, né? Que muita gente fala desse jeito, né? Mas os velhos tempos, mesmo que você volte lá, não é o mesmo. Não é o mesmo. Não é o mesmo, vai estar diferente. Vai estar diferente, porque já passou. Já passou. E quando passou, passou. O Senhor não fala que você tem que repetir tudo todo dia. Sim. Ele fala que ele tem coisas novas todos os dias. Todos os dias com Deus. Todos os dias você tem uma coisa nova. É todos os dias você vai viver algo novo com o Senhor. Por isso que a palavra dele se renova. Você lê um texto hoje, amanhã ele fala outra coisa com você. Sim. Não é porque a palavra mudou, porque o texto está escrito diferente. Não, é o mesmo texto. Mas ela se renova porque o Senhor não gosta de coisa passada. Sim. Ele gosta de coisa nova. Ele renova. Ele renova todos os dias da nossa vida. Então nós temos que viver o novo. E quando nós vivemos o novo, nós entendemos o seguinte, que o Senhor vai fazer algo novo. E o fazer não é nós que vamos fazer. Uau. Ele vai direcionar algo novo. Ele vai nos levar a algo novo, né? E pessoas hoje no mundo estão precisando entender que quem controla a vida dele é o Senhor. É o Senhor. Eu, depois que eu entendi isso... Quando se solta o controle, né? Fica mais fácil. Quando eu entendi isso, eu compreendi que a minha vida não tem controle. Eu não tenho controle dela. Quando eu entendi que é o Senhor que cuida, e Ele tem algo novo todo dia, quando faltou o dinheiro, eu fiquei tranquilo. Quando faltou a saúde, eu fiquei tranquilo. Quando eu estava com excesso demais do passado, das acusações do inimigo, eu fiquei tranquilo. Quando eu vi, estava um excesso de futuro demais, o que vai ser do meu amanhã? Será que eu vou conseguir encontrar com o meu Jesus? Porque nós, né, passamos momentos difíceis. Aí eu entendi que nada depende, eu tenho que entender, descansar. Vive um dia de cada vez. Vive hoje, se não der certo hoje, não conseguir resolver tudo hoje, amanhã tem outro dia. Mas é bem isso mesmo, né, pastor? A gente entende. Tem muita gente ainda que vive realmente esse passado, mas ainda bem que existe um Deus que faz nova todas as coisas, né? Quando Ele entra. E se a gente dá espaço para o Senhor entrar, as coisas mudam, né? Muda, a nossa vida vira outra, né? Vira outra vida, vira outra vida. E a outra vida é uma vida que nós não temos controle. Aí é onde entra o desespero do ser humano. Porque o ser humano, quando ele perde o controle, ele pensa assim, eu não vou saber fazer nada. Mas você não vai saber fazer mesmo. Né? Não vai saber. É o Senhor que vai dar direção. Ele sabe o que ele tem para fazer, aí você descansa. Quando eu entendi isso, eu entendi o seguinte, que quanto mais eu descanso, mais ele cuida. Quanto mais eu paro de trabalhar, mais ele trabalha. Quanto mais eu paro de lutar, mais ele luta por mim. Sim. E quanto mais eu paro de guerrear para tentar defender o pastor Fernando, ou tentar defender a minha família, ele parava, porque ele falava assim, já que você quer fazer, então faz. Vou deixar na sua mão. Vou deixar na sua mão. Fazendo. Quando eu Vamos parei, ver até onde você aguenta. Aí quando eu parei, descansei nele, ele começou a fazer. Olha. Aí hoje eu falo para você a verdade. Hoje, literalmente, se eu não souber fazer, sabe o que eu faço? Eu vou para minha casa, eu vou para o quarto de oração, eu vou para a palavra, eu ouço um hino, eu descanso no Senhor, tento relaxar minha mente, porque a nossa carne, né, prega truque na gente, né? Pra gente pensar assim, se você ficar fazendo isso, vai dar certo. Não, a gente tem que descansar. O descansar é você desligar. Você, tipo, eu tô com um copo na mão, eu vou descansar, eu vou soltar o copo e vou deixar ele ali. Ele vai ficar ali. Então, quem vai cuidar dele, eu não sei quem vai cuidar. Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. O copo tá vazio. Eu não tenho problema com o copo vazio. Quem vai encher é o Senhor. Eu tô cansado, eu tô desesperado com alguma coisa que eu não tô conseguindo fazer. Ok, você tá cansado, não tá conseguindo? Então vou descansar no Senhor. E quando a gente fazemos isso, nós entendemos que o Senhor é a nossa força, né? Porque a Bíblia fala, eleva os meus olhos para os montes. Da onde vem o meu socorro? Meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia não fala assim, não, fez a terra e o céu. Não, ele fez os céus e a terra. Então, se ele fez os céus, que eu não sei a altura desse céu, e se ele fez a terra, essa tanto de coisa que existe no mundo, que eu não entendo como Deus foi tão perfeito de criar tudo do jeito que ele criou, como que eu vou ter controle da minha vida? Eu vou buscar o socorro no lugar certo. Nele que tem o socorro para mim. Aí eu descanso. Aí nós descansamos nele de verdade. Que maravilha, meu Deus, que papo maravilhoso, hein, pastor? A gente podia ficar falando de Jesus aqui até o dia acabar, né? Verdade. Mas infelizmente a gente precisa encerrar.
Eu quero te agradecer mais uma vez e dizer que foi um prazer poder ouvir de uma pessoa tão sábia, né? E que tem tanto zelo para com a palavra de Deus, com as coisas do Senhor. Eu quero te dizer que eu te admiro de verdade como líder, como pastor, e como homem também, né? Como pai, como irmão em Cristo, Amém, né? É verdade. E te dizer que segue firme nesse propósito de levar o Senhor para as pessoas, né? Eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer a irmã Thaís, né? Muito obrigada, irmã Thaís, você é uma bênção também, né? Quero te agradecer e dizer que as portas estão sempre abertas para o Senhor, quando quiser voltar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de Jesus, né? Amo falar de Jesus, porque eu creio num Jesus tão simples e maravilhoso. Admiro o seu trabalho, tenho acompanhado e eu tenho certeza que Deus lançou essa semente no seu coração para alcançar almas para o Senhor Jesus. E se você que está aí do outro lado quer, que nos assiste, que assiste o canal dela, acompanha, porque isso é café com Deus mesmo, é café com o Senhor. Você sentar e ouvir Deus falando com você. E nunca se esqueça, o Senhor sempre está de braços abertos para te abraçar no que você precisar. Verdade. E não se esqueça, Jesus morreu na cruz por um propósito, somente nos salvar. Nos salvar e nos libertar das armadilhas que o inimigo lança na nossa vida. Eu agradeço o privilégio de estar aqui e eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando grandemente cada vez mais. Em nome Amém? de Jesus, amém. Obrigada, até o próximo episódio, pessoal. Até o próximo.